Bom dia, meu povo lindo, maravilhoso, como vocês estão? Começando a nossa terça-feira, nosso segundo dia do livro da leitura As Leis Dinâmicas da Oração, de Catherine Ponder. O segredo de todas as nossas realizações. E hoje eu vou ter um convidado especial para compartilhar consciências, para compartilhar conhecimento com vocês nessa leitura incrível desse livro que foi uma grande bênção, uma grande transformação na minha vida. Como nós devemos realizar as nossas orações. Bom dia, Neto, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui. Bora mandar aqui uns aviãozinhos, convidar o pessoal para vir para essa live com a gente. Expande comigo. Esse é um novo projeto que eu estou desenvolvendo no propósito de expansão da consciência, de levar conhecimento, de levar informação, né? Porque é muito importante nós desenvolvermos o nosso intelectual. Não existe expansão e evolução se a gente não tiver a evolução da nossa mente. Como eu comentei com vocês ontem, a palavra de Romanos 12:12 diz assim, né? Sejam renovados, transformados pelo poder do vosso entendimento. Então, bora lá aprender um pouquinho mais. Espero vocês, fica aqui comigo, manda suas perguntas, compartilhem as suas experiências de oração, como que a oração contribuiu na sua vida. Se você nunca orou, se você tem dificuldade de orar, qual que é a barreira que você precisa ser quebrada, transformada, vem comigo nessa leitura incrível desse livro maravilhoso chamado As Leis Dinâmicas da Oração. Bom dia, Ju, bom dia. Ontem a gente começou, além desse livro, a gente já explicou bastante coisa, né? Já falamos sobre a neurociência, como que a ciência hoje fala muito sobre essa questão da fé, da importância da oração, né? Bom dia. Tô aqui esperando, hoje eu vou ter um ajudante na nossa live. Hoje eu vou ter uma pessoa muito especial, um amigo, que a gente tem um propósito aí junto, e hoje ele vai se juntar comigo aqui nessa leitura desse livro, trazendo bastante conhecimento para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a surpreendente verdade sobre a oração. Bom dia, Gi! Estamos fazendo a leitura deste livro aqui, ó, para você que está chegando agora, para você que não veio ontem na nossa live, As Leis Dinâmicas da Oração, de Catherine Ponder, o segredo de todas as realizações. Enquanto o Alan não chega, eu vou compartilhar com vocês. Vocês já ouviram falar sobre a neuroteologia? Que existe uma ciência hoje em dia chamada neuroteologia que estuda esses benefícios da oração no corpo humano. Você já ouviu falar sobre isso? Você já sabia que dentro do nosso cérebro existe um ponto chamado ponto de Deus? Que só o simples fato de nós realizarmos esse movimento com as nossas mãos e dobrarmos os nossos joelhos, é ativado esse local dentro do nosso cérebro. É fantástico, né? Eu vejo assim que muitas vezes a gente quer resolver tudo com a força do nosso braço, mas tem a dificuldade de parar para orar, né? Deixa eu chamar aqui uma pessoa. Então, vamos aqui, ó. Vamos começar a oração. Bom dia, ele chegou. Como pode melhorar? Gente, se até o Fernando Sorocaba cantou sem banda em Jaguariúna, nós vamos dar tudo certo. Amigo, pede para entrar aí, fazendo um favor, Alan. Bem-vindo. Gente, tenham paciência, que vai ser muita contribuição para você, tenho certeza. Esse livro, nós trabalhamos com ele num grupo
que nós tínhamos ao ano passado, né? Nós dividimos a leitura por capítulos para cada uma das meninas realizarem no nosso grupo, e foi um momento muito especial, porque parecia que cada capítulo tinha sido feito especial para cada momento de dificuldade que elas estavam passando. E foram muitas experiências que nós vivemos através dessa leitura. É muito Bom dia, fundamental que a gente... Oi! tudo Estou te bem? ouvindo, mas não estou te vendo. É a mesma coisa, tá escuro isso aqui também. A tela nem dividiu para mim, mas bora lá. Como você está? Tudo bem? A Adriana está falando que está sem som. Meu ou do Alan? Som de qual de nós? Ué. Ai, tá acontecendo direto, convite inspirado. Tá me ouvindo? Você nem está na live para mim. Como pode melhorar? Eu, Vamos eu lá. vou, eu Ah vou lá, sair. A Juliana falou que Tá está normal. Mas sai e entra normal? de novo. Não. Tentar de novo? Você O Bruno, acha melhor? o Bruno falou que está escutando normal também. Ah, então tá ok. Acho que foi momentâneo, então. Pode ser. A Ju está vendo nós dois e está ouvindo normal. Joia. Amigo, bom dia! Gratidão Bom por você estar dia. aqui mais uma vez, nas nossas terças-feiras. Hoje a gente vai fazer um trabalho diferente, né? Eu estou fazendo a leitura desse livro todos os dias, 7 horas da manhã. Iniciamos ontem um novo propósito, a jornada do Expande Comigo, as leis dinâmicas da oração, de Catherine Ponder, o segredo para todas as realizações. E eu sei que, assim como eu, você é uma pessoa de fé, uma pessoa que crê em Jesus, uma pessoa dentro das suas possibilidades, né, também religiosa. A gente não está falando aqui sobre religião, mas sobre espiritualidade. Mas a religião, ela nos ajuda muito, meu ponto de vista, né? A religião, ela nos ajuda muito nesse processo de desenvolvimento espiritual. E como terapeuta energética, como uma pessoa que trabalha sobre expansão de consciência, a gente fala que expansão de consciência inclui tudo e nada julga, tudo é contribuição. Então, esse é o ponto de vista inicial que nós temos no nosso processo de expansão da consciência. E eu estou muito feliz que você está aqui comigo para contribuir com as suas experiências, né, com uma pessoa que está sempre ali participando dentro da sua comunidade religiosa, contribuindo com a vida das pessoas, além, né, de contribuir nas terapias. Eu não sei se você conhece essa escritora, você já ouviu falar de Catherine Ponder? Não conheço. Ela é uma americana, ela escreve vários livros sobre prosperidade, e esse em específico ela fala sobre as ordens da oração. E eu estava comentando com eles antes de você chegar sobre como a ciência, né, também tem se aprofundado sobre os benefícios da fé, sobre como que o nosso corpo funciona biologicamente quando nós praticamos movimentos de oração, quando nós praticamos movimentos de meditação, e como que isso contribui para o nosso ser. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência, né, do seu conhecimento profissional sobre essa informação, né, na neuroteologia, enfim, várias outras coisas que você tem conhecimento aí. Ah, é bem interessante, né? Esses dias mesmo eu estava ouvindo um podcast, eu não me lembro o nome do neurocientista que estava falando, mas ele falou que a oração é uma das principais formas de você ter uma ativação do córtex pré-frontal, né? É onde você é uma das formas mais eficientes de você ativar e desenvolver essa parte, né? Que é a questão de você ter esse foco e atenção naquilo que você está fazendo. Porque no momento que você está fazendo a oração, você está muito presente ali, né? E nós sabemos que acima dessa parte neurológica, né? Como é algo que envolve aqui a questão de cabeça e mente, nós sabemos que temos pelo menos dois pontos energéticos aqui na cabeça, né? O frontal e aqui o coronário. Então isso tem uma ativação incrível, né? Então é incrível. A oração é algo assim que de verdade eu não consigo me imaginar sem, né? Eu sempre tive
o costume de orar, mesmo quando eu não frequentava assim com frequência uma comunidade, mas eu fui ensinado, né, em casa, pela minha mãe, a fazer as orações, né, quando eu acordo, quando eu vou dormir. Então, pelo menos isso eu sempre tive como hábito, né? E, eu fico imaginando a dificuldade de quem não tem um hábito assim, né? De, principalmente em dias onde as coisas não saem como nós planejamos, quando, em geral, a gente avalia a nossa vida e ela não está da forma que a gente espera, né? Aqueles momentos mais complicados, de desespero, eu vejo que a oração ela é um elemento essencial, é importante demais, porque é onde você faz essa conexão e, e vem a sensação e a certeza de que você não está sozinho, né? A sensação que não é só você e você, que você tem alguém além do campo físico, né? Para poder te suportar, para poder te incentivar, para poder enxugar suas lágrimas. Eu acho isso sensacional, sabe? E acho que inicialmente é isso que eu queria trazer. É isso mesmo. Ó, eu vou começar lendo esse capítulo aqui, que fala sobre a surpreendente verdade sobre a oração. Então, ele fala assim, ó. Certa vez, quando houve uma tempestade no mar, uma passageira aflita na imensa vastidão do oceano correu em direção ao capitão do navio e perguntou: essa tempestade é muito grave? O capitão respondeu: é tão grave, madame, que somente a oração pode nos salvar. Meu Deus, afirmou a mulher. Chegamos a este ponto. A surpreendente verdade sobre a oração é que muitas pessoas têm medo dela. Eles preferem sucumbir nas tempestades da vida a orar para que seu caminho seja livre delas. Por quê? Provavelmente por causa da absoluta ignorância a respeito da força mais fascinante do mundo. A oração é um poder tão fascinante que, uma vez que chama a sua atenção, não mais deixará você. Por causa dessa fascinação, o espírito da oração é mais facilmente captado do que ensinado. Uma vez que você percebeu esse poder, ele se torna uma pressão constante, demandando atenção e expressão na sua vida. Você pode ainda se tornar um viciado em oração, porque você percebe que a necessidade do seu poder para obter vitórias verdadeiras. A oração sustenta, levanta e renova você como nada mais. A oração acalmará, satisfará e preencherá você completamente quando nada mais puder fazer isso. A surpreendente verdade sobre a oração é que, como ser espiritual feito à imagem de Deus, somente um pouco inferior aos anjos, você tem poderes dinâmicos de oração dentro de você. Através do desenvolvimento desses poderes de oração, você renova seu corpo, sua mente, acalma as tempestades da vida diária e você pode ainda transformar completamente sua vida com um inesperado proveito. Uma verdade adicional surpreendente sobre a oração é que não há nada de complicado sobre ela. A maneira simples que você pode começar a empregar e aproveitar o poder da oração. Na verdade, há mais maneiras de orar do que você jamais imaginou, e cada uma delas é um deleite. A palavra dinâmica tem a mesma raiz que a palavra dinamite. Aquilo que é dinâmico é poderoso, cheio de força, cheio de energia e conduz a uma mudança. Aquilo que é dinâmico tende a dinamitar você para fora de uma rotina. Uma lei é um princípio que é fundamental. A palavra lei também sugere um desejo de ordem na vida de uma pessoa. A palavra oração significa comunhão com Deus e com sua benevolência. Assim, as leis dinâmicas da oração são princípios dinâmicos que funcionam. Elas são leis mentais e espirituais poderosas, potentes e cheias de energia, que conduzem a um grande melhoramento da sua vida, conforme ajudam você a conseguir obter uma união com Deus e com a bondade. Além disso, eles são mais facilmente contadas e executadas do que muitas pessoas consideram. Emerson foi mais longe que isso e disse que nós já somos equipados com as leis e a sua autoexecutagem. Em seu ensaio, Leis Espirituais, ele declara: a lição é forçosamente ensinada, que a nossa vida possa ser mais fácil e simples do que a tornamos,
que o mundo possa ser um lugar mais feliz do que é, e que não haja necessidade de brigas, confusões, desespero e ranger de dentes, que nós erramos em criar nossos próprios males. Nós interferimos no otimismo na natureza, nós somos equipados com leis que nos auto-executam. Quão maravilhoso teria ter essa consciência divina fascinando as nossas vidas, que conforme fizemos contato com essas leis poderosas da mente e do espírito, elas puderam se executar. E ontem, Alan, eu comentei com eles, né, a respeito das leis universais, das leis divinas, o como é importante, né, nós conhecemos que o mundo funciona sobre leis, e como é, né, viver a respeito dessas leis. E expliquei, a gente pode falar também sobre a questão dos hemisférios cerebrais. Por que ele fala que é uma bomba, né, que você falou que ativa as áreas do nosso cérebro? Além de liberar, ativar as ondas no nosso cérebro, fisiologicamente, anatomicamente, ele libera os nossos hormônios, né, os hormônios que são responsáveis pela tomada de decisão, né, por tantas outras coisas. Como a gente fala aqui, ó, ele fala assim, ó, que o cérebro, ele libera dopamina. A dopamina é responsável pelo nosso prazer. E a serotonina, ela reduz o nosso estresse. Então, esses são um dos neurotransmissores que são liberados através da oração. E por isso que coloca todo o nosso corpo em movimento. Uma coisa que eu estava comentando ontem com uma amiga, essa semana antes de ontem, as crianças estavam passando por um momento difícil e eles estavam com medo, né, tristes, né, a respeito de uma decisão que Samuel precisa tomar. E então nós fizemos uma oração, né? E no meio dessa oração o Pedro começou a chorar. E eu continuei orando e ele começou a chorar e ele continuou chorando. E aí no final da oração ele falou: "Mamãe, sabe por que eu estou chorando?" Eu falei: "Não, filho, não sei por que você está chorando. Você lembrou de alguma coisa? Você ficou triste com alguma coisa? O que foi que você está chorando?" E aí ele falou: "Mamãe, porque eu estou sentindo uma felicidade muito grande. Eu estou sentindo algo muito grande dentro de mim, mãe. Eu estou muito feliz e eu amo Jesus, mãe." E foi um momento muito especial você ver uma criança de apenas 6 anos sendo transbordada e impactada pelo poder da oração, de ouvir uma oração, né? Como é importante a, a gente, como mãe, orar e profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Foi uma experiência muito maravilhosa para mim. Foi muito especial. Muito verdadeiro isso. E isso é essencial, né? É algo que devia ser feito assim por toda mãe, por todo pai, né? Porque isso muda a realidade, né? É isso que vai dar força para ele em momentos que ele vai ter outros momentos na vida onde ele vai ter essa ferramenta para poder vencer, né? Eu acredito que muitas pessoas desistem da vida porque perderam, ou elas não têm isso como hábito, né? Ou elas perderam esse hábito, né? Porque é algo que reconecta, né? Quando você se concentra e você entra em oração, em profunda oração entrega ali, realmente essa forma que ele fez a descrição, ele é tão pequeno e descreveu de uma forma tão simples e tão bonita, né? O que é sentir essa coisa grande dentro dele. Olha que coisa linda, ele experimentar isso tão cedo, né? Tem pessoas que vão experimentar isso lá na frente com muita sorte, né? Se tiver a oportunidade de participar de um retiro, alguma coisa mais profunda, né? Onde o pessoal fala um encontro com Deus, né? E ele já está tendo esse encontro tão pequeno. Isso é lindo, é maravilhoso isso. Foi demais. E outra coisa que eu estava conversando com a Ju é uma amiga, uma paciente. Ontem nós estávamos aqui conversando a respeito de uma situação. Como a gente conversa, né? Eu sempre fui muito ativa dentro da minha religião. E faz alguns anos que eu acabei me afastando, me retirando da comunidade. E hoje eu busco a minha espiritualidade dentro da minha casa. Nós realizamos alguns grupos de oração de vez em quando aqui na minha casa também, mas hoje eu não congrego numa determinada instituição religiosa. Eu optei por fazer esse movimento aqui na minha casa, na minha família, e está tudo bem também sobre isso, né? A gente escolhe o que escolhe até o momento que não escolher mais.
E eu estava conversando com ela, né? Porque eu recebi muitas mensagens essa semana, porque teve um evento para mulheres. E foi um evento muito bonito, né? Com muito louvor, com muita adoração, com muita ativação. E elas mandavam mensagem tipo, amiga, eu vejo você aqui vivendo isso. Eu vejo você aqui, né, orando pelas pessoas, tocando as pessoas, curando essas pessoas, tal. E eu comecei a perguntar para o Deus, né, tipo, o que está certo sobre isso? Como eu falei no início, consciência inclui tudo e nada julga. Mas quando eu vim para o processo de autoconhecimento, processo de cura quântica como terapeuta, eu coloquei no meu coração que eu ia trabalhar com o que o Axis fala, né? Empoderando as pessoas a saberem que sabem. Então, o poder da oração, o poder da transformação, o poder da cura, a cura pelas mãos, ela não é algo especial dado para uma determinada pessoa. Ele é algo dado para Deus para todos. É algo que está Verdade. acessível para todos. Verdadeiro. Então, não é sobre a Andressa impor as mãos sobre alguém para curar alguém, para ser canal de Deus nessa terra, mas é sobre todos nós sermos esse canal, né? Quando eu fiz a minha primeira classe de barras de Axis, o meu primeiro propósito foi para cuidar dos meus filhos e da minha família. Não foi nem para ser terapeuta. Porque, como eu já contei para alguns de vocês, eu era empresária, tinha uma empresa há 4 anos, que eu fazia o que eu amava, estava indo muito bem, tenho reconhecimento profissional na minha cidade até hoje meus clientes me procuram e falam, poxa, a gente não consegue encontrar um profissional que entregue o trabalho como a gente gostava do seu, enfim, né? Só que eu fui me apaixonando com tanta profundidade que eu falei, não, as pessoas precisam acessar essa consciência, as pessoas precisam acessar isso tudo. Inclusive, estamos aqui agora, né, Alan, fazendo isso, entregando para vocês de forma gratuita, doando o nosso tempo para vocês, do nosso conhecimento, dos nossos estudos, daquilo que nós temos acessado, para contribuir e levar essa informação para cada mais pessoas, porque é como a gente falou aqui, como esse livro está falando aqui, né? Como seria se nós tivéssemos a capacidade de orar, de abençoar e transformar a nossa realidade, e não mais vivermos em confusões, em brigas, em desespero e em ranger de dentes, né? Que a gente pudesse entender o poder que a gente tem através de uma simples oração, né? E a oração, como também a gente vê que ele fala aqui, que muitas vezes a pessoa tem medo de orar. A pessoa tem medo do que ela vai ver, ela tem medo do que ela vai sentir, né? Uma coisa que aconteceu muito assim comigo no começo, quando eu comecei a atender algumas pessoas com o Axis, né, com as barras de Axis, principalmente pessoas extremamente religiosas que tinham o ponto de vista de que isso não era de Deus, né? Porque todas as vezes que a gente trabalha com ferramenta energética, com ferramenta espiritual, quando a gente vem falar sobre libertação, sobre entidades, demônios, seres, as pessoas elas têm um pouco de medo em relação a isso e sempre julgam que não existe algo de Deus ali. E como que as pessoas elas tinham muitos pesadelos à noite, sonhavam que estavam caindo num poço sem fim, sonhavam com demônios, com seres, tal. Claro que pode existir uma guerra espiritual, pode existir uma guerra espiritual, mas 90%, 99% desses sonhos era a sombra dos seus subconscientes, dos seus medos, dos seus traumas, dos seus dogmas, dos julgamentos que vêm à tona, né, Alan? Quantas vezes a gente está em sonhos e os sonhos são essas representações? Exato. Eu já faz um tempo que eu acordo cedo e eu fico relembrando os meus sonhos, né? Porque ali tem muita informação, né? Tem, quem você falou, tem informações que como posso dizer, eu trouxe do dia anterior, por exemplo, que refletiu alguma coisa ali dentro. Tem sombras internas, né? Ou seja, aquilo que eu evito ver, ou de repente eu fujo no meu dia a dia, mas ali, como eu estou numa baixa frequência cerebral, eu acabo não segurando, aquilo vem, né? A gente tem sonhos que são proféticos, então tem várias. Tem sonhos, por exemplo, que são contatos realmente da parte espiritual conosco, de mentores, de anjos, né? Seja como você quiser chamar, né?
E eu acho interessante esse exercício de você ir trazendo isso e anotando. Eu geralmente, para anotar, quando eu acordo, estou meio dormindo, eu mando um áudio para mim mesmo, para tentar buscar aquilo, né? E depois, mais tarde, como eu mandei aquele áudio para mim, eu consigo ir resgatando, né? E é muito interessante do que pode vir, né? Porque é que nem uma vez a gente estava conversando aqui, Andressa, acho que você lembra disso, que uma pessoa falou para você que sonhou algo negativo sobre você, né? E ela falou isso, não sei o que lá, acho que era uma coisa com cobra, sei lá, uma coisa assim. E aí, Foi. qual o entendimento que a gente teve? Ela achando que era um sonho profético da cabeça dela, mas não, né? Era realmente algo dentro dela ali que veio à tona, né? E só que a pessoa muitas vezes ela não quer enxergar. É mais fácil eu estar jogando isso para um terceiro, né? Isso aí tem a ver com a Andressa ou algo negativo sobre ela, do que tentar olhar sobre mim. Então, o mais provável, né, do que apareça num sonho é que é algo primeiramente sobre você, né? Sobre você. Aliás, está passando dentro da sua mente tudo isso, né? Mas é bem interessante. E o quanto que a oração ela traz calma e tranquilidade. E, sinceramente, quando às vezes, na correria, no cansaço, eu acabo caindo no sono sem ter feito as orações, eu percebo que eu tenho sonhos mais agitados, né? Algo que não me deixa descansar da forma que deveria, diferente de quando, da maioria dos dias, onde eu paro, faço minhas orações, as minhas entregas ali e vou dormir. Peço a proteção, isso muda completamente, né? Isso traz uma vivência totalmente diferente desse momento tão importante que é dormir, né? Que em média passamos um terço da nossa vida dormindo. E ali continuamos vivendo, né? A nossa mente, ela não, nosso cérebro não para ali, né? Ele continua em atividade. É muito interessante, né? É. Aí, aqui a gente vai para o segundo tema, que fala assim, ó. Uma mulher de negócios percebeu que tinha caído em rotina, tanto na sua vida pessoal quanto nos seus negócios. Apesar de estar muito atarefada, ela estava também aborrecida. Finalmente, ela conversou com uma amiga sobre os seus problemas e essa amiga lhe disse: a oração é a única coisa que pode tirar você dessa rotina com a qual você está vivendo. A amiga então pediu que ela começasse a falar por 5 minutos todos os dias. Anote aí, gente, ó, 5 minutos todos os dias essa oração. Anotem para vocês aí, ó. Por mim mesma, não posso fazer isso, mas o Cristo dentro de mim pode realizar milagres na minha mente, corpo, negócios aqui e agora. Por mim mesma, não posso fazer isso, mas o Cristo dentro de mim pode realizar milagres na minha mente, corpo, negócios aqui e agora. Dentro de uma semana, mudanças surpreendentes começaram a aparecer. Condições e relacionamentos antigos rapidamente se acabaram. Subitamente, novas portas se abriram em sua carreira e rapidamente a conduziu ainda a uma nova vida pessoal. O poderoso milagre da oração tinha sido realizado. Você descobrirá como essa ocupada mulher de negócios que desenvolveu seus poderes dinâmicos na oração é a coisa mais importante que você pode fazer, independente da quantidade de compromissos que tiver que cumprir. Uma consciência de oração bem desenvolvida lhe conduzirá a tudo: paz mental, saúde corporal, sucesso nos negócios e felicidade completa. Orar é o pacote para o sucesso da sua vida. Um professor declarou uma certa vez: conforme eu desenvolvo meus poderes de oração, eu tenho feito a minha parte, porque qualquer coisa adicional na minha vida acontecerá. A oração é um instrumento supremo dado por Deus ao homem, que está ao alcance de todos. Essa oração, não essa, mas é uma outra em específica. Esse fato aqui que ela fala de que pessoas saem da nossa vida, negócios saem da nossa vida, e vai saindo um monte de coisa da nossa vida, é surpreendente. Faz algum tempo, depois desse sonho aí que você comentou, desse sonho aí, gente, começou a ser tão assim que eu falei, Senhor, se eu não tivesse os conhecimentos de psicanálise, dos conhecimentos que eu tenho hoje,
Eu acho que eu teria entrado dentro de um buraco e não teria saído de lá até hoje, porque eu era assim, dramática, né? Muito sentimental, sempre fui muito sentimental, muito dramática. E eu vinha orando uma oração que fala assim: eu sou, que inclusive é desse livro, que fala assim: eu sou uma ideia divina da mente de Deus e eu estou sendo conduzida para o meu verdadeiro lugar com verdadeiras pessoas. E eu, quando estou numa situação e que eu entro num looping aí, numa piscininha de merda ou em alguma situação, eu vou lá e faço essa frase, eu faço essa oração: eu sou uma ideia divina da mente de Deus e eu estou sendo conduzida para o meu verdadeiro lugar com verdadeiras pessoas. E quando as coisas começam a acontecer, pessoas começam a sair da minha vida, clientes começam a ir embora, e algumas coisas começam a acontecer, eu sei porque é Deus trazendo um novo tempo para minha vida, é um novo lugar. E quando a gente está nesse espaço, a gente não fica mais temeroso, a gente apenas deixa fluir, né? Como a gente tem visto aqui, né? Tantas coisas, né, Alan? Amigos, lugares, coisas que a gente escolhia antes, que a gente hoje não escolhe mais. Exato. Eu vejo isso, né? Você foi falando aqui, e eu vejo isso que é um constante exercício do desapego, né? No meu entendimento, eu acredito que deve ser o entendimento mais correto, aquela passagem onde o jovem pergunta para Jesus o que eu preciso fazer para segui-lo, e Jesus fala para ele: deixe tudo que você tem e me siga, né? Eu entendo que o que foi trazido para o jovem ali foi um teste realmente. Você está disposto a deixar tudo? E quando fala deixar tudo, não estou falando das questões materiais. Porque o mundo material, quando a gente fala assim do materialismo, parece que só pensa em dinheiro, não é isso? Mas não é. O Sim, materialismo é tudo que é material, tudo que é apego. Então, eu acredito que essa passagem que ela traz para a gente, o seguir, né, Jesus, você entrar nessa vida de oração e tudo mais, não é você exatamente estar se desfazendo desse bem físico, da casa que você comprou, etc. Mas você está disposto dentro de você, no seu coração, a perder tudo se precisar e continuar mesmo assim. É você não ter o apego a tudo isso, né? Eu acredito que na nossa vida essa inconstância ela acontece o tempo todo, essa troca de pessoas, de clientes, de trabalho, para nos exercitar nós percebemos esse exercício do desapego mesmo. Porque é muito difícil, a gente se apega a coisas tão simples, né? Por exemplo, porque tudo é inconstante. Essa pessoa que é sua melhor amiga hoje, ela pode morrer amanhã. E aí? Né? Essa pessoa na sua família que você gosta tanto, ela pode amanhã não estar. Esse cliente, esse trabalho que você gosta tanto, que você se entrega tanto, né? Ou não, não sei. Ele pode amanhã não existir, ou pode acontecer alguma coisa. E ainda assim, a vida vai continuar para você. E como seria você estar vivendo hoje, longe de várias coisas que você tem hoje, que são físicas, e continuar sendo a mesma pessoa? Né? Então, acho que esse é um convite que acontece o tempo todo. É bem o exercício do desapego, né? E não é o desapego de você ignorar e ser insensível em relação às coisas. É entender realmente essa impermanência das coisas. Eu gosto muito de Jacob Petri, ele sempre fala dessa impermanência das coisas. A coisa mais normal do mundo é a impermanência das coisas. Essa mudança constante, né? E você só consegue passar por ela quando você tem muito treino, né? Quando você já teve muita modificação. Aquela pessoa que ela tem a vida muito regular, muito certinha, o que é uma aparência, né? Quando algo muda, de repente muda muita coisa, ela muitas vezes não suporta, ela não dá conta, porque para ela elementos essenciais da vida estavam ali, né? E na verdade o essencial da vida é você e o divino que tem dentro de você, né? Isso que é o essencial, que é o que te mantém vivo. E a partir do momento que esse sopro divino não tem mais dentro de você, o teu corpo simplesmente ele cai no chão, não tem mais função nenhuma, né? Essa vida. E é isso que é o essencial. Fora disso,
nada é essencial. É entender que tudo é impermanente e passageiro. Eu acredito que é muito em relação a isso, né? É esse convite que é feito para nós. Conforme você foi falando, me veio a consciência de Moisés, né? Moisés, uma única história, um único personagem da Bíblia traz muitas consciências a respeito desse apego. Primeiro que a mãe, né, dele, Joquebede, teve que entregar ele porque o faraó queria matar os bebês. Então ela foi lá e Miriam deixou ele, desapegou do filho, né? Olha o Teve fé de desapego dessa mãe, gente. Que coisa, olha né? isso, né? O quanto às vezes a gente não está disposto, né, a deixar o filho, né? Quem é mãe aqui sabe o quanto é difícil, né? Meu Deus, deixar. Eu era uma mãe super protetora. Mas é, É, gente, eu era tão assim que quando que eu queria colocar o meu filho numa escola que tinha câmera dentro da sala de aula, que eu pudesse ficar monitorando ele à distância, o que eles estão, sabe, assim, umas coisas meio insanas. Uma escola que tinha câmera em tudo quanto é lugar, olha isso, que invasão de privacidade, a criança não pode nem ir para a escola mais. Era uma coisa doentia, o nível do apego, o nível da dependência emocional, o nível do narcisismo, meu pai, né? nossa. Enfim, como pode melhorar o que mais é possível. E essa, E aí vem, né? Moisés veio essa fase, né, da mãe que deixou, e aí ele foi lá e foi criado como um príncipe. E aí, quando ele percebeu que ele era hebreu, ele teve a capacidade de abrir mão de tudo que ele tinha como príncipe para salvar o povo hebreu. E aí não era o tempo, ele agiu precipitadamente, teve que fugir. Aí ele foi embora para outro lugar. Aí conheceu o seu sogro. Aí o sogro ensinou ele várias coisas sobre a visão cristã. Então, quando essa história é só uma história e várias chaves. O desapego, deixar seu filho ir, né? Entregar aquilo que você tem mais precioso para a vida, para cumprir o seu propósito. Porque eu sempre falo que a gente que é mãe, os nossos filhos, eles não são nossos, eles são seres. E nós fomos um caminho, né? Nós fomos aquela que deu, né? Que trouxe ele para essa realidade, mas antes de ele ser nosso, ele é de Deus, e a partir de que ele é de Deus, ele tem algo para criar e realizar nessa vida, nessa terra, é e que a gente tem incrível. que empoderar eles a isso. E dar espaço para eles viverem a vida deles. E eu vejo quantas pessoas, como você estava falando da questão do apego, que traz aqui a consciência, de pessoas que não conseguem sair de perto dos próprios pais e seguirem as suas Verdade. vidas, criarem as suas vidas, né? Isso é um exemplo. Pessoas que não conseguem sair da casa dos pais, né? E, enfim, são várias consciências aqui que a gente poderia passar horas explicando. Muita Então, coisa. aí você vê, né, do apego da mãe que deixou a criança aí, daquele que vivia num castelo como príncipe, que não tinha ausência de nada, e que tinha reconhecimento, e que tinha poder, e que tinha tudo, mas que abriu mão das riquezas, mão do sucesso, porque ele entendeu que não existe separação entre nós. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ter consciência na nossa vida, que não existe separação entre mim e você, entre você e o mendigo da rua, entre você e XYZ, o assassino, o traficante. Não existe separação entre nós, nós estamos interligados. Verdadeiro, Então, verdadeiro. quantas vezes a gente precisa ter essa consciência que não existe separação, que nós estamos ligados numa teia, que é necessário a mudança por completo. Porque enquanto a gente continuar ignorando isso, a gente vai ter mais disso, né? Enfim. E aí Moisés foi embora, e aí ele teve o quê? Um mentor. Ele teve lá o seu sogro, Jetro, que ensinou várias coisas para ele, que ensinou vários conhecimentos para ele do povo hebreu, do nosso Deus, porque ele não conhecia, né, o Deus do povo hebreu, ele conhecia as crenças do povo egípcio. E é esse lugar que a gente precisa ter conhecimento, né? Como eu estava falando aqui. Durante a minha vida religiosa, eu sempre fui muito julgadora em relação a outras religiões, a outras ferramentas, a outras ciências, porque eu julgava que aquilo não provinha de Deus, né? E quando a gente não conhece, a gente é ignorante a determinado assunto, você não consegue debater. Então, eu vejo assim, eu hoje, Alan, conhecendo as ferramentas energéticas, conhecendo a física quântica, a mecânica quântica, a medicina oriental, né, que sempre foi muito julgada
como sendo algo oculto, né? E tudo que eles vivem ali está dentro da palavra, está dentro da Bíblia, né? Algo que trouxe para se gerar vida, para gerar transformação. Então é importante que a gente tenha um mentor, né? Porque eu estou falando do mentor, do Jetro que ensinou Moisés e trouxe essa história à tona para vocês entenderem que vai ter momentos que vocês vão precisar ter mentores. Como eu estou falando agora, Moisés teve seu sogro Jetro, que foi um mentor, né? O que entregou um conhecimento para ele a partir do povo hebreu. E ele teve um conhecimento quando ele foi egípcio, quando ele foi criado no castelo, para conhecer como ele lidava com aquelas pessoas, com aquelas energias, né, com aquelas linguagens. Exato. E depois ele caminhou sozinho. Depois ele foi para o deserto sozinho, depois ele conduziu o povo sozinho, assim, ele e Deus, né? Como eu falei que hoje eu tenho a opção, optei por não congregar em nenhum lugar, e tá tudo bem. Existem fases e processos na nossa vida, mas é importante a gente passar por esses processos. E então esse desapego, né? E aí quando a gente fala de mais um desapego, aí imagina, esse Moisés é o cara que veio para desapegar, né? Perdeu a família quando bebê, aí depois ele teve que abandonar a família adotiva, aí quando ele instituiu a própria família que ele casou, ele teve que deixar a esposa para trás para ir salvar o povo hebreu. Olha quanta consciência aqui. Será que nós, como seres, estamos dispostos a abrir mão de tudo isso para viver aquilo que nós temos que viver e cumprir, né, aquilo que eu tenho que fazer? Fica a reflexão aí, gente. Quem não conhece a história de Moisés, é uma grande oportunidade, fica a dica de hoje. Ontem eu entreguei algumas dicas, né? Entreguei a dica de um livro, falei para eles lerem Mais Esperto que o Diabo. Indiquei aquele documentário do Billy Graham e indiquei um filme, aquele filme Superação, o Milagre da Fé. Já assistiu, Alan? Milagre da Fé? Já faz um bom... É recente esse filme? Está falando pelo título, eu acho que é mais antigo, não? É aquele menininho que se afoga no lago de gelo. Não vi. Não? Então, é um filme muito legal, se você puder, assiste. Então, hoje, para vocês que estão aqui na nossa live, a dica de hoje é: vamos estudar sobre a vida de Moisés, sobre a história de Moisés, quem foi Moisés, o que ele fez, como que aconteceu, qual foi... enfim, é bacana. Eu gosto bastante. É bom demais. Eu estava até tentando lembrar aqui, né, porque a história de Moisés é muito bonita. Mas eu não lembro, você me corrige se eu estiver errado, tá? Mas assim, você vê como que essa questão é um exercício do desapego, né? Que quando aconteceu aquela situação que ela teve que colocar Moisés ali no cesto, ela já colocou meio próximo da filha do faraó, né? Parece que ela meio que planejou. Ela falou assim, olha, eles estavam matando todos os primogênitos, não é isso? Sim. E aí ela pensou, se eu coloco aqui, ó, eu posso ter a sorte que ela pegue meu filho ali na frente. Isso foi fé demais, né? Porque, de repente, ela podia estar desatenta e o cestinho passasse e levava Moisés embora, né? Então, a filha de Faraó pegou. Só que aí vem aquele exercício, né? Eu não me lembro agora, eu não sei se foi a própria mãe de Moisés ou se foi a irmã dele, que acabou se tornando funcionária da filha do Faraó e acabou ajudando a cuidar de Moisés, né? Tem isso também, não tem? Tem. Quando a princesa encontrou o bebê, a Miriam, que era a irmã de Moisés, falou que conhecia alguém que podia cuidar do filho, de amamentar o filho, né? Então, a mãe teve o direito, né? Teve de poder cuidar e amamentar do próprio filho para a princesa. Filho, né? Não, isso foi maravilhoso, porque foi inteligência, né, que veio de Deus. Ao mesmo tempo que ela fez isso, usou a inteligência, ou seja, ela teve a fé, a sabedoria e conseguiu, de certa forma, estar por perto do Moisés ali para amamentá-lo, para ser uma ajudante ali, né? E isso é bem interessante. E aquela coisa, e não é à toa que, segundo os cálculos aí, Moisés viveu acho que 120 anos, se eu não me engano, né? Isso foi muito exercício de desapego. Garanto que se ele fosse apegar demais, não teria vivido 60, né? Ou menos de bobear, né? E, gente, outra coisa que eu falo para você, você quer praticar o desapego, aprenda com Moisés, que Moisés ele trouxe o povo no deserto, andou 40 anos com esse povo, chegou às portas de Canaã e ele não entrou na terra prometida.
Ele não entrou. Quem levou o povo à terra prometida foi Josué. Olha isso, cumpriu todo o propósito e não desfrutou daquilo que ele criou, daquilo que ele foi conduzido uma vida inteira. Então, isso é criar além do nosso auto-interesse. Será que nós estamos dispostos a executar, a realizar, entregar o nosso melhor, mesmo que nós não vamos desfrutar disso? Já parou para pensar? Tipo, hoje eu entrego, como você falou agora há pouco, eu entrego o meu melhor todos os dias, independente do que vai acontecer o meu amanhã. Exato. Será que eu a minha totalidade, 100% em tudo que eu faço, independente do resultado que eu vou ter com isso? Ou será que eu só faço esperando ter algum resultado? Então, viver além do auto-interesse é isso, é ser você, independente do que aquilo vai aparecer na sua frente ou não. É não estar afadado ao materialismo, né? Ao possuir Mas coisas. exato. E tudo isso só aconteceu porque ele tinha profunda intimidade com Deus. Ele conseguia conversar com Deus, né? É aquela coisa, Moisés foi um dos únicos que tinha a possibilidade de estar face a face com ele, né? Quando ele entrava na tenda e tudo mais, de tanta intimidade que ele tinha. Então, por isso que ele conseguia, porque ele tinha plena confiança, ele desapegava das coisas, porque ele sabia, né? Ele tinha a certeza que aquilo era o melhor para ele, né? Então, isso faz a diferença total na vida de Moisés e de todas essas vezes que ele decidiu. E lá no final da vida, né? O convite que ele teve ali de Deus foi fantástico. A terra prometida estava ali na frente, enquanto o Senhor colocou para ele: estarás comigo, né? Ou seja, fica tranquilo, a terra está ali, o material está ali, só que você vai estar comigo daqui a pouquinho, eu e você. Olha que coisa, que maravilha, a confiança, né? Maravilhoso. Moisés, ele se retirava para orar, né? Ele sempre saía da presença do povo, ele subia a montanha. E ele não ficava ali algumas horas, não, gente. Moisés chegava a ficar dias ali orando, retirado do Sim. povo, em oração, em jejum. É aquele negócio assim, ó, só saio daqui a hora que o senhor falar comigo. Agora eu vou deixar um filme, já deixei uma história, agora eu vou deixar outro filme de ontem e de hoje, é o Quarto de Guerra. É um filme maravilhoso também que ensina como a gente orar. Tem lá o passo a passo de como fazer uma oração. Já assistiu o Quarto de Guerra? Gente, eu não, esse é mais antigo, eu acho que eu assisti sim, eu lembro desse título aí, eu preciso só lembrar. Quarto de É Guerra. uma moça que ora dentro de um closet. É de 2015, não, é verdade. Eu assisti faz um bom tempo já. 2015, estamos em 2023. Mas que legal, né? E é tão verdadeiro É. isso, né? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar aqui, que é uma percepção que eu tenho tido já há algum tempo. Essa semana passada eu estava conversando com um amigo meu, com o Paulo, de quanto que isso é verdadeiro e quanto que eu já vivi isso, tá? É, eu não tinha uma vida de tanta oração, né? Eu lembrava ali, geralmente lembrava de orar para dormir, às vezes esqueci, tal, tal, tal. Tive um grande encontro com Deus através de um retiro, nós chamamos na nossa igreja de acampamento, né? Isso foi maravilhoso, porque foi aonde eu acho que eu tinha uma oração antes daquilo, uma oração desesperada, a minha oração era desesperada. Eu ficava ali naquele ciclo de ficar rezando e triste, e ali, naquele retiro, né, naquele acampamento, eu tive esse encontro com Deus. Eu pude sentir e ter a certeza de que Ele habitava dentro de mim, essa segurança, né? Só que o que eu me percebi fazendo, não por pouco tempo, por alguns anos, eu me percebi que eu ficava só orando, eu orava bastante, eu dependia muito de estar presente, né, na igreja ou de participar de vários e vários desses retiros para estar sentindo aquela emoção, aquela emoção. Então, aquela emoção da oração, ela me vinha, o quê? No grupo de oração, que é algo parecido na igreja evangélica com culto, né? Me vinha daqueles momentos ali. Então eu fiquei dependente de estar nesses momentos incríveis, onde o Santíssimo passava, onde não sei o quê, né?
Aquilo era algo para mim, parece que era só ali que funcionava, tá? E aí, quando teve a questão da pandemia, que a igreja ficou por um tempo fechada, tudo era online, né? Ali, de verdade, eu consegui a começar a sentir aquela emoção, aquilo tudo, fazendo sozinho, fazendo eu e Deus, né? E me veio algo muito grande, né? Dessa realmente percepção e dessa ativação do divino, sem a dependência de estar no templo em outro local. Eu frequento o templo, eu gosto de participar da Santa Missa, para mim faz sentido, é importante, só que eu consigo experimentar também isso em casa, experimentar isso no meu quarto, em oração, sabe? Aquele gosto, aquela coisa. Eu fiquei menos dependente de estar servindo e participando de tudo de uma forma, muitas vezes até sem raciocinar. E eu comecei a entender uma coisa também, o que eu percebia muito em mim e percebi em muitas pessoas. A ação fora da oração, entendeu? Não só eu estar orando e pedindo, esperando que o milagre aconteça na minha vida, né? Mas entendendo que o milagre também tem a parte ação. A oração, a sílaba ali, a ação, ela está me trazendo o quê? Que eu tenho que agir também, né? Até porque todo milagre que aconteceu, você pode pegar aí na Bíblia, tem uma ação da pessoa que estava envolvida, né? Só que isso não era muito claro para mim. Era como se eu esperasse cair do céu as coisas, né? E eu não preciso pedir milagre, por exemplo, para aquilo que basta eu agir e começar a fazer, né? O milagre ele vem para aquilo que está fora do meu alcance de ação humana. Eu tenho que fazer, eu tenho que pedir um milagre, porque eu consigo até aqui, daqui para frente, é só um milagre. E eu percebo, e eu já me percebi também, muitas vezes, pedindo milagre daquilo que era eu levantar, ir lá e fazer, sabe? Aquilo muitas vezes exigiria algo que eu teria que ir além da minha timidez, por exemplo, ou teria que ir além, né, de alguma limitação mental mesmo, não física, né? E eu não estava fazendo. Eu estava colocando isso 100% na oração, né? E entregava isso. Então, isso eu gostaria de deixar isso. Eu não entendo, não sei como que cada um aqui está vivendo a oração, né? Mas preste atenção. Se você está ficando só nesse plano de orar, ou se você está orando e perguntando para Deus que ação que Ele quer que você tome. Que é aí que está o segredo. É estar na pergunta, o que eu posso fazer hoje que pode transformar a minha vida? A gente volta com as perguntas do Axel, né, Andressa? Eu acho que ele me ajudou muito, que foi na pandemia onde que eu vivi mais intensamente essa questão das perguntas. E ali me veio uma clareza total de que é você ir fazendo e orando, fazendo e orando. E o que a oração vai te fazendo, esse contato com Deus, ele vai corrigindo o seu trajeto. Ele vai falando mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda, mas você tem que estar indo, né? Você não pode estar só ali parado esperando. Onde você pode estar só parado esperando é o caso de você não tem nada para fazer. Aí você só bota o joelho no chão. Como esses dias eu vi um testemunho incrível, um vídeo incrível de um menininho que se afogou na piscina, o pai foi salvar o menininho, e naquele desespero os bombeiros vêm para tentar ressuscitar ali, fazer as manobras. Enquanto isso, o irmão mais velho, né, os bombeiros estavam agindo, o irmão mais velho estava só ajoelhado, um rapaz de 14 anos, orando, tinha uma câmera no quintal. E esse menino foi para o hospital, lá ele permaneceu uma semana, e mostrou, ali, pegaram os vídeos, e por vários dias esse menino de 14 anos estava no quintal, ajoelhado e orando. E depois de 6 dias o menininho acordou 100%, sem nenhuma sequela. O que é muito difícil para quem perde a consciência por tanto tempo por ter se afogado, né? Porque falta oxigênio no cérebro. Então aí sim, é só oração, né? Você entrega lá para o hospital, por exemplo, e faz a oração pedindo, né?
Eu achei incrível. Ontem eu comentei com o pessoal a respeito desse vídeo e justamente por esse motivo que eu indiquei esse filme que eu te falei. Que o filme, né, a Superação Milagre da Fé, é baseado em fatos reais e é muito semelhante à história dessa criança. Ontem eu comentei com eles a respeito dessa história, desses stories que eu compartilhei e desse filme que fala muito isso. Eu acho que você vai gostar de assistir, vai ser um filme muito legal de contribuição. A Adriana está perguntando aqui que nós podemos trazer a contribuição sobre não basta orar, tem que saber como orar. Verdadeiro. Dri, esse livro, ele vai falar exatamente sobre esse processo, né? Que nós temos um caminho de como aprender a fazer a oração. Nós estamos aqui falando que o primeiro passo para a oração é a oração de relaxamento, a oração de entrega, a relação de começar a ter uma comunhão com Deus. Como que você conhece uma pessoa? Oi, bom dia, tudo bem? Ó, eu sou fulano de tal, eu estou aqui. Então, é esse momento de começar a ter uma comunhão com Deus, né? Porque a palavra oração, ela significa comunhão. O propósito é comungar com Deus. Então, é esse primeiro lugar de começar a ter esses primeiros contatos, né? E ali, conversando, como o Alan falou, da questão das perguntas de Axis, né? As perguntas, existe uma pergunta que Gary fazia que era assim, o que eu posso ter, fazer, criar, gerar, vibrar, que faria a minha vida em um mundo lugar melhor? O que eu posso perceber, saber e ser que faria a vida valer a pena? Olha que oração linda que você pode fazer para o Senhor hoje. O que eu posso ser, quem eu posso ser, né? E começar a perguntar para Deus quem você é. E aí ele vai te mostrar, através dos sonhos, como a gente falou no início da live, ele vai trazer pessoas para fortalecer você, para empoderar você, para elogiar você e falar, nossa, fulano, quando você faz isso, você faz tão bem. E aí você vai começar a descobrir os seus dons, os seus talentos, né? Então, tenha paciência, vamos junto aqui que você vai pegar todas as chaves. As chaves de hoje por mim mesma, não posso fazer isso, mas Cristo dentro de mim pode realizar milagres na minha mente, corpo, negócios aqui e agora. Existem vários tipos de oração, que é o que a gente vai abordar durante essas leituras aqui, das leituras dinâmicas. Mas eu sempre procuro fazer a minha oração logo ao acordar e antes de dormir e todo momento do meu dia. Então, eu tô lavando louça, eu tô falando com Deus, eu tô dirigindo no trânsito, eu tô falando com Deus. Antigamente, eu dirigia no trânsito com o som ligado, né? Eu ouvia música. Hoje, eu fico em silêncio falando com Deus, trocando uma ideia, falando... Eu converso com Deus como converso com um amigo. Falo, olha, tô com medo disso, eu tô triste com aquilo. Poxa, Deus, você viu o que aconteceu? O que tá certo sobre aquilo que eu não estou percebendo? Eu posso mudar aquilo? Verdade, o que mais tem disponível que eu não estou percebendo? Então, eu uso também essas perguntas para conversar com Deus, para ganhar essas consciências, né? Para que o Espírito possa falar ao meu coração. Então, essa é a forma que eu faço e nos momentos identificar o que eu preciso fazer para cada determinado momento, né? Então, eu vou ler mais uma parte aqui, Alan, para a gente poder encerrar hoje, né? Tá, que o nosso horário já está chegando ao fim. Então, ele fala assim, ó, não há nada de tolo ou complexo na oração dinâmica. A surpreendente verdade sobre a oração é que não há nada de mais complexo sobre ela. Esta é a experiência mais satisfatória para a alma que você pode ter. Ao invés de ser tola, ela se torna um processo excitante. A história da oração mostra que o homem sempre orou. Uma das primeiras coisas que o homem primitivo fez foi orar por comida e proteção. Até o homem primitivo percebeu a necessidade e a naturalidade de orar. Desde que o homem se tornou mais civilizado, decidiu que era muito sofisticado para orar. Deste modo, ele nomeou a oração como um processo misterioso e complexo. Completamente o contrário da opinião popular, as pessoas deste mundo que são realmente sofisticadas são aquelas que oram. Eles recebem ainda resultados mais sofisticados. Uma vez que eu fui convidada para um jantar oferecido em um clube exclusivo por uma viúva de um empresário de petróleo do Texas. A principal conversa do jantar era sobre como essa elegante mulher, que já viajou por todo o mundo, tinha recentemente vivenciado uma maravilhosa cura espiritual, usando técnicas de orações definitivas.
O seu método de oração era discutido em detalhes durante o jantar num encontro de convidados intelectuais. E então eu repetia, as pessoas realmente sofisticadas deste mundo oram e recebem resultados ainda mais sofisticados. A oração pode mais uma vez se tornar uma experiência simples e satisfatória de renovação e iluminação, conforme você percebe as várias formas de orar efetivamente para obter as bênçãos da vida e tudo aquilo que vem com ela. Muitas pessoas hesitam em orar porque elas não entendem a natureza de Deus, visto que a palavra oração significa comunhão. O propósito é comungar com Deus, cuja natureza é supramente boa. Orar é entrar em união com tudo que é bom. Se você pensa em Deus como um Senhor austero, rancoroso e puritano, sentado no céu, julgando você severamente, então por que orar? Por que complicar mais as coisas fazendo contato com esse tipo de ser? Se você ainda pensa que Deus tem uma personalidade separada entre o bem e o mal, então é compreensível por que ter o menor desejo de entrar em união com tal ser através da oração. Uma inscrição na frente de uma igreja recentemente lida: nosso Deus não está morto. Pior para vocês, é claro. Deus não está morto. Deus, sendo amor, espírito e bondade suprema, não pode morrer. Mas vamos desejar que os conceitos limitados a respeito de Deus morram nas circunstâncias humanas. A gente tem uma tabela em Hertz que fala, né, que quando a gente vibra no medo, na vergonha, no apego, nós temos uma visão deturpada de Deus. Que a gente precisa reavaliar isso, né? Desse Deus julgador, desse Deus mau, desse Deus vingativo, né? A gente tem muito essa questão de atribuir a questões humanas a Deus. É verdade. Então, que a gente pode... devia só ser avaliado como um Deus justo. Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. E existem as leis, né? E nosso propósito aqui é sermos transformados de glória em glória, e que através da oração ele vai nos mostrar, nos direcionar isso, enfim. É isso. Acredito que a nossa contribuição da oração de hoje, das leis dinâmicas, das consciências que nós deixamos aqui para vocês, que vocês possam contribuir, compartilhar com a gente a experiência de como tem sido. Se você já pegou para orar, já orou hoje. Vamos fazer uma oração rapidinho, então, para a gente encerrá-la? Vamos lá. Então, vamos lá. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Obrigada pela vida do Alan, obrigada pela vida de cada pessoa presente nessa live, pela vida de cada pessoa que ainda vai acessar essas informações. Espírito Santo, que o Senhor venha nos conduzir, nos mostrar qual é o caminho certo, que nós possamos acessar a sua presença no nosso coração. Que nós possamos neste momento estar revestidos da tua majestade, da tua glória, que o nosso dia seja repleto de mágicas, milagres e infinitas possibilidades, e que tudo aquilo que está nos impedindo, nos travando, nos emperrando, possa quebrar, soltar, liberar, dissipar, tudo agora desde o princípio, que nós possamos ser renovados, preenchidos com teu bálsamo, com tua luz e renovados através dessa palavra e dessa mensagem no dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço pelo dom da vida, pelo dom da visão, pelo dom da consciência e por todas as coisas que o Senhor tem colocado na minha vida, por ser instrumento e embaixadora do teu reino sobre essa terra. E que neste local, que nessa live hoje se levante um exército cheio de fé, de ousadia para gerar transformação no nosso mundo, na nossa realidade, onde a gente possa ter alegria, fé, amor e prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, coisa boa começar o dia. Gratidão, Alan, pela companhia, pela contribuição. Um beijo no coração e até amanhã, às 7 da manhã. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.